Ora vivam, aqui há tempos alguém entrou aqui no meu escritório e vendo os meus dispositivos de gravação de vídeo perguntou-me: porquê é que não crias um podcast? Eu, por acaso, um podcast, até achas que eu tenho tempo para essas coisas, não? Mas a ideia ficou a martelar cá dentro. Até que pensei, que não um podcast? Podcasts até são agora na moda e pensei, um podcast? E qual seria o tema? Um podcast sobre o quê? Os hobbies da minha vida têm sido informática, literatura, cinema, filmes musicais que tenho colecionado ao longo da vida. Se não estiverem nos 3.000, anda por lá muito perto a minha coleção. E aí pensei, ok, mas filmes musicais é uma boa ideia. Ou antes, teatro musical. Quem me conhece sabe quanto aprecio este género de espetáculo. Além disso, tenho em casa dois especialistas formados em teatro musical nos Estados Unidos e que um encenador de renome da nossa praça, ainda não há muito tempo, os classificou como enciclopédias vivas de teatro musical. E aí pensei, ok, eu percebo alguma coisa de teatro musical e tenho dois supervisores que poderão dizer-me que está certo ou que está errado antes de expor os meus podcasts. Estava decidido. Seria um podcast sobre teatro musical. A primeira vez que eu assisti a um espetáculo de teatro musical foi no início dos anos 80. Mais tarde vou contar como isso aconteceu, mas para já vamos viajar ao longo dos últimos 100 anos e dos grandes sucessos deste género de espetáculo. Não vou falar só dos musicais que tenho assistido ao longo da vida, mas também os meus filhos são professores de teatro musical, e foi também através deles e dos musicais que fizeram parte das aulas que davam às suas diversas turmas que despertaram a minha curiosidade e me levaram, primeiro, a ouvir as suas músicas e depois a pesquisar os seus autores e a história desses mesmos musicais. E posso dizer que alguns deles foram autênticas surpresas. Mas antes de começar a falar de musicais, gostaria de falar do local mais famoso do mundo dedicado ao teatro musical. No coração de Nova Iorque existe um lugar mágico que dá pelo nome de Broadway. E aqui entre nós que ninguém nos ouve, esse é o meu local favorito da cidade que nunca adoro. Adoro ir a Nova Iorque, passear pelas suas avenidas, ver as lojas, ir entrar na casa de banho da Tiffany's só para lá ir à casa de banho e voltar a sair, passear pelas suas avenidas e ao fim da tarde comprar os ingressos para um musical e ficar sentado nas escadas vermelhas de Times Square até à hora do início do espetáculo. O musical americano, conhecido há muito tempo como Broadway, nasceu há um século e meio, mas construiu a sua reputação internacional há menos de 50 anos. Gravada no coração da Times Square, a Broadway congrega um grupo de 39 grandes teatros profissionais que se espalham entre as ruas 42 e 53 que cortam a Manhattan Street. Mais do que um ponto turístico, o lugar estabeleceu um dos mais assistidos e lucrativos géneros teatrais. Enquanto a Rua da Broadway é do mesmo nome que o distrito, ela está intimamente identificada com o Times Square. E apenas 3 teatros estão localizados na própria Broadway. E que são
o Broadway Theatre, o Palace Theatre e o Winter Garden Theatre. O resto está localizado a sul da Times Square, na Rua 41, e Vivian Beaumont Theatre, no Lincoln Center, na Rua 65, já cá em cima. Embora existam exceções, o termo teatro Broadway é usado predominantemente para descrever locais com capacidade para assentos de pelo menos 500 pessoas. Teatros menores em Nova Iorque são referidos como Off-Broadway, independentemente da localização, enquanto locais mais pequenos, com menos de 100 lugares, são chamados Off-Broadway. Um termo que também se pode aplicar a produções não comerciais ou realizadas fora dos locais tradicionais. Mas para já, e para quem não sabe ou nunca ouviu falar, vem a ser isso mesmo de teatro musical. Teatro musical é uma forma de performance teatral que combina canções, diálogos falados, atuação e dança. A história e o conteúdo emocional do musical, o humor, a raiva, o amor, são comunicados através de palavras, música, movimento e aspectos técnicos do entretenimento como um todo integrado. Embora o teatro musical se sobreponha com outras formas teatrais, como a ópera e a dança, pode ser distinguido pela igual importância dada à música em comparação com o diálogo, o movimento e outros elementos. Desde o início do século XX, as obras teatrais musicais têm sido geralmente chamadas de musicais, simplesmente. Mas os musicais geralmente evitam certas convenções operísticas. Em particular, o musical é quase sempre realizado na língua do seu público. Os musicais produzidos na Broadway ou no West End, por exemplo, são invariavelmente cantados em inglês, mesmo que tenham sido originalmente escritos noutro idioma. Enquanto um cantor de ópera é principalmente um cantor e apenas secundariamente um ator, e raramente precisa dançar, um artista de teatro musical é muitas vezes um ator em primeiro lugar, mas também deve ser um cantor e bailarino. Hoje, grandes teatros, onde os musicais de palco geralmente usam microfones e a amplificação das vozes cantadas dos atores, que de uma maneira geral seria desaprovada num contexto de uma ópera. O teatro musical é uma forma de teatro tão peculiar que emprega 3 tipos de arte: a música, a dança e a representação num único espetáculo. Esses tipos são utilizados para contar a história da peça, podendo intercalar com falas ou serem inteiramente cantadas. Neste podcast que hoje se inicia, irei falar semanalmente sobre a história do teatro musical nos últimos 100 anos. Tentarei principalmente referir os musicais da Broadway ou do West End, mas também não posso deixar de falar dos filmes musicais, normalmente feitos por Hollywood na sequência dos grandes êxitos das produções nos palcos da Broadway ou do West End, e que no fundo foram um elemento que desde muito jovem me levaram a gostar tanto deste género de espetáculo. Quando ainda nem sequer sabia que essas histórias que me levavam às salas de cinema tinham tido origem num espetáculo teatral e que me levaria ao longo dos anos a colecionar todo esse género de filmes. Ninguém sabe ao certo quando o teatro musical começou. A primeira obra que se aproxima do conceito de teatro musical moderno é datada de 1728 e tem o nome de A Ópera do Mendigo e foi composta por John Gay. Podemos considerar como o berço do teatro musical são as operetas francesas do século XVIII, como as comédias românticas de John Strauss II, que variaram para os vaudevilles, trazendo canções satíricas muito populares no final do século XV. Mas foi só no século XIX que o teatro musical se começou a desenvolver na América. Vamos então começar por falar daquele que os historiadores e todas as escolas de teatro musical consideram o início da história do teatro musical. Essa obra tem o nome de The Black Crock. A maioria dos livros de história de teatro musical localiza cautelosamente o nascimento do teatro musical no Nibbles Garden, um teatro localizado na Prince Street, em 12 de setembro de 1866, na abertura do The Black Crock. É claro que entre muitos estudiosos essa identificação é considerada como uma espécie de piada. A música havia sido integrada em peças desde os primeiros dias do drama grego, e as músicas do The Black Crock, pelo menos na sua versão original, eram principalmente diversões do enredo desse espetáculo.
No entanto, por todas as boas razões para se rejeitar The Black Crowes como o primeiro musical americano, nenhuma alternativa foi amplamente aceita e por isso parece ser um lugar tão bom quanto qualquer outro para começar esta série de podcast. A história da produção original de The Black Crowes é rica em lendas tão dramáticas quanto o enredo da peça e serviu de base para pelo menos mais 2 musicais em si. Embora os detalhes das primeiras histórias variem, a maioria concorda com os factos essenciais. Uma companhia de balé europeia em Nova York ficou sem teatro quando o seu local pretendido, a Academia de Música, foi totalmente devorada por um incêndio. Os produtores dessa companhia de teatro, Henry Jarrett e Harry Palmer, fizeram um acordo com William Whitley, o gerente do Nibbles Garden, para integrar tanto o balé quanto a espetacular maquinaria de palco que trouxeram da Europa para um melodrama que estava prestes a produzir. A noite de abertura durou mais de 6 horas, o que talvez explique os múltiplos cortes ao longo das várias produções seguintes. Desde a sua primeira apresentação, em 12 de setembro de 1866, no Nibbles Theatre, de Nova York, o The Black Crowes atraiu o público para se tornar um dos primeiros espetáculos musicais de sucesso nos Estados Unidos. Os dançarinos, escandalosamente vestidos de Black Crowes, e que eram os primeiros a dançar o cancan num palco americano, encantaram e chocaram o público. Depois de assistir a uma exibição de Black Crowes em Nova York, Mark Twain, o célebre escritor americano, numa coluna de 3 de março de 1868, em Alta, na Califórnia, escreveu que o musical debochou muitas puras mentalidades. Não esqueçamos, estamos a falar de 1866. Embora não haja filmagens desse tempo, até porque o cinema apenas tinha nascido um ano antes, em Paris, com a apresentação das primeiras imagens em movimento dos irmãos Lumière, há fotos da época mostrando bonitas jovens, praticamente despidas, que deve virar a cabeça a muitos americanos da época. Já haviam passado 100 anos depois da independência da América, mas o puritanismo inglês ainda devia ser bastante influente. O argumento deste musical conta que o malvado e rico conde Wolfenstein procura se casar com a adorável garota da aldeia Amina. Com a ajuda da intrigante mãe adotiva da Amina, Bárbara, o conde faz com que o noivo da Amina, Rodolfo, um artista desconhecido, caia nas mãos de Herzog, um antigo mestre de magia negra. Daí o nome de Black Crowes. O argumento é de Charles M. Barras, um dramaturgo americano do século XIX. A música é feita principalmente de adaptações, mas algumas novas canções foram compostas para o musical, notavelmente Mad Show de Amazonas, Operette e You Naughty Naughty Manny, com música de George Vickwell e letras de Theodore Kenny. Já que falámos em You Naughty Naughty Man, vamos escutar esta música. Claro que não existem gravações em vídeos da época, até porque o cinema ainda estava dando os primeiros passos. Mas o êxito deste musical ainda hoje leva cantores a gravar alguma das suas músicas. E esta é uma delas. Naughty Naughty Man. I will never more deceive you or of happiness bereave you, but I'll die a maid to grieve you, oh you naughty, naughty men. You talk of love and sighing, say for us you're nearly dying, all the while you know you're trying to deceive, you naughty men. You talk of love and sighing, say for us you're nearly dying, all the while you know you're trying to deceive, you naughty, naughty men. And another thing, if you want a kiss or favor, you put on your best behavior and your looks of kindest savor, oh you naughty, naughty men. Of love you set us dreaming, and when with hope we're teeming, we find that you are scheming, oh you naughty, naughty men. Of love you set us dreaming, and when with hope we're teeming, we find that you are scheming, oh you naughty, naughty, naughty men. And another thing, if a fortune we inherit, you see in us every merit, and declare we're girls of spirit, oh you naughty, naughty men. But too often matrimony is a mere matter of money. We get bitter instead of honey from you naughty, naughty men. But too often matrimony is a mere matter of money. We get bitter instead of honey from
from you naughty, naughty, naughty men. Oh, and another thing. And when married, how you treat us, and of each fond wish defeat us, and some will even beat us, oh, you naughty, naughty men. You take us from our mothers, from our sisters and our brothers. When you get us, flirt with others, oh, you cruel and wicked men. You take us from our mothers, from our sisters and our brothers. When you get us, flirt with others, oh, you cruel and wicked men. But remember, this was written in 1866, so one more thing. But with all your faults, we clearly love you, wicked fellers, dearly. We dote upon you dearly, oh, you naughty, naughty men. We've no wish to distress you, we'd sooner far caress you. And when kind will say, oh, bless you, you dear delightful men. We've no wish to distress you, we'd sooner far caress you. And when kind will say, oh, bless you, you naughty, dear, delightful men. Hillary Cole with the Black Crook, you naughty, naughty men. Thank you. O The New York Herald publicou um texto de opinião condenando a peça pela indecência dos figurinos e bailarinos, sugerindo mesmo que talvez tenha havido em Sodoma e Gomorra um tal tipo de espetáculo naquelas cidades condenadas, e exortando os puritanos a jamais assistirem ao espetáculo. No entanto, Joseph Whitton, o gerente de negócios de William Whitley, o dono do teatro Neville's Garden, fez ver a Whitley que o editor do New York Herald provavelmente estaria ciente de tal condenação, promoveria o show e estava recompensando Whitley pela sua lealdade ao jornal. A cruzada moral contra o show foi retomada pelo reverendo Charles Smith, que pregou um sermão de fogo e enxofre contra ele como parte de uma série de palestras públicas. Tudo isto, é claro, simplesmente aumentou o interesse público na peça, que durou mais de um ano, fez várias turnés e foi revivida pelo restante século XIX. Pessoalmente, acredito que toda a polémica envolvida com este musical também contribuiu para ser considerado como o primeiro musical da Broadway. Hoje em dia, todas as escolas de teatro musical consideram The Black Crook como o primeiro musical, englobando as três áreas que fazem parte do musical: a dança, o canto e a representação. No ano de 1866, The Black Crook contou com um suntuoso orçamento de $25 mil, uma considerável quantia para a época. No entanto, ninguém imaginaria que este espetáculo acabaria por render vários milhões de dólares. Como já disse, este musical estreou a 12 de setembro de 1866 no Neville's Garden, na Broadway, em Nova York, e teve um recorde de 474 representações. Teve uma turnê extensiva durante décadas e voltou a ser apresentado na Broadway em 1870, 71 e 71, 72, e muitas mais vezes depois disso. Esta produção deu à América a reivindicação para ser o país onde nasceram os musicais. A produção original estreou a 12 de setembro de 1866 num teatro com 3.200 lugares, que era a lotação do Neville's Garden, na Broadway. Teve duração de quase 6 horas e, apesar do seu comprimento, teve um recorde de 474 representações, como disse. E as receitas ultrapassaram a faixa de $1 milhão, que era uma quantia inimaginável para a época. Foi produzido pelo gerente do teatro, o Sr. William Whitley, que também dirigiu a peça. A produção incluiu efeitos especiais, que eram um estado da arte, incluindo uma cena de transformação que converteu uma gruta rochosa em uma sala de trono de fadas diante dos olhos do público. Não esqueçamos, estamos a falar no início dos musicais, e isso quase parecia um ato de magia. E eu sei bem que isso é. Jamais poderei esquecer o primeiro musical a que assisti, ver numa taberna transformar-se em poucos segundos numa ponte e sob a qual corria um rio que atravessava o palco de lado a lado, com a Eponine em cima cantando On My Own. Inesquecível. Mais tarde contarei em pormenor esta minha primeira experiência com o musical. Mas voltemos ao Black Crook. Sofrendo de várias transformações na música, nos figurinos e no tempo da história, este musical sobreviveu durante 3 décadas. Isto também foi ajudado pelo sistema ferroviário dos Estados Unidos, que se expandiu e melhorou durante a guerra.
tornando-se sistema mais fácil e acessível para que a companhia levasse o espetáculo ao longo de todo o território americano. Com isso, The Black Croc ganhou milhões de dólares. É claro, estão registrados outros espetáculos anteriores ao The Black Croc, mas pelo sucesso alcançado, o The Black Croc, sendo considerado o primeiro blockbuster musical na América, é também considerado o primeiro musical da história da Broadway. O historiador de teatro britânico Sheridan Morley sugere que o musical The Black Croc foi o primeiro musical americano ou não. Enquanto isso é discutível, The Black Croc provou o quão lucrativo o teatro musical poderia ser nos Estados Unidos da América. Vamos terminar ouvindo Where Are You, mais um tema daquele que unanimemente é considerado o primeiro musical da Broadway. Obrigado por me ouvirem, espero os vossos comentários, fiquem bem e até para a semana.